Luke, eu sinto que ela tem a cabeça. Amém. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. É bom podermos aqui estar nesta manhã. Louvando o santo nome do Senhor Jesus. E aqui aprender também mais a palavra do Senhor. Gostaria que a igreja se colocasse em pé para nós fazermos uma oração. Isso. E logo após, o irmão Euquias, louvando dois milhares. Então tá bom. Então oremos ao Senhor. Amém. Senhor meu Deus, Senhor meu Deus. Te louvamos, Senhor Jesus, por mais esta oportunidade, Senhor, de podermos estarmos aqui reunidos para aprender mais da Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a entender, a compreender, Senhor Jesus. Mais e mais, Senhor. Nós viemos aqui para aprender, Senhor, e Te adorar, Senhor, porque Tu mereces toda a honra e toda a glória, Senhor. É isso que eu te peço, ó Deus, e dele já te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, povo de Deus. Amém? Hoje está ficando bonito aqui. Parabéns. Mais feio, você tem que cantar os outros sim. Mas vamos cantar o hino 459, daí o segundo hino, pastor Carlos. 459, que Deus me livre. De Deus muito firme são as promessas, mais firmes que as montanhas são. Quando o socorro desce e cessa, os seus ampararão. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo, não falharão. E das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Promete falta nos teus apertos, nas tuas promessas descansa em paz. Quando és tentado, estou bem certo de que sozinho te traz. Que Deus muito firme são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas das promessas brilharão. Se a febre arde, se atinge a vida, se vier a morte e arrebatar, nas suas promessas terá guarida, bastante graça e brilhar. Que Deus muito firme são as promessas, falhando tudo, não falharão. E das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Promessas temos ao céu de gosto, virá então não crente, teu corajoso dará coroa de luz. Que Deus muito firme são as promessas, falhando tudo, não falharão. E das estrelas o brilho cessa,
Aleluia. Redentor
Acho Jesus só em ti. Aleluia! Glória a Deus. Maravilha. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Maravilha, meus irmãos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aleluia. Alegres, felizes por estarmos na presença do Senhor, nosso Deus, mais uma vez. Gratos porque Ele nos trouxe aqui em segurança. Aleluia. Estamos vivos, graças a Ele, respirando, graças a Ele. Ele nos trouxe aqui sanos e salvos. Não é isso? Gostaria de convidá-los a estar em pé. A classe dos jovens já vamos separar, pastor Deus. Pedi para 2 jovens fortes ali. Pegar esse banco aqui, ó, pastor Deus. Eu acho que vai precisar de mais banco lá. Eu tenho uma olhada. Eu peguei um banco maior aqui. Aleluia. Pastor, vamos fazer a chamada lá. Glória. Joga que não acaba mais. Eu acho que tem que se virar lá. Não, é um café pequeno. Aí mesmo. Tem que pegar um banco aqui, pastor. Esqueci aí. Vocês quebraram o Mas é muito forte. Maravilha. Mais ainda? Elias faz aí fogo no céu. Meus queridos, vamos lá para a leitura bíblica em classe, depois o Melquides. Cadê o Melquides? Cadê o Miguel? Miguel, você trouxe a chamada, né? Você faz a chamada dele quando eu quero falar, por favor? Não, você tem revista? Você tem mais revista? Tem, minha irmã, tem. Quem não tem revista, pega aqui comigo. Aleluia. Opa, tem, meu irmão. Cara, besteira, cara, quero ir. Agora complicou. Lição de número 4? Lição de número 4, Elias e os profetas de Azera e Baal. Aleluia. A leitura está em 1 Reis, no capítulo 18, 1 Reis, no capítulo 19, alguns versículos. Todos têm revistas? Eu vou ler o primeiro versículo. E os irmãos continuam na sequência. Versículo de número 22. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolhem para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo, e eu prepararei outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que Deus responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. E tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam, e o invocaram, o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se
E sucedeu que, passado ao meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e respondeu o altar do Senhor, que estava quebrado. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rio. E vendo que todo o povo caiu sobre os seus rostos, e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e, com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Herodes, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, e derribaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e busco a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: sai para fora, põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor com também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Aleluia. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes tu aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido um exemplo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e busco a minha vida para me tirarem. Amém. Glória a Deus. O texto áudio, meus irmãos, está em 1 Reis, capítulo 18, versículo 38. Eu vou ler aqui, depois nós vamos ler todos juntos, tá bom? Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rio. Vamos todos juntos? Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rio. 1 Reis 18, 38. Amém. Podemos assentar, irmãos? Nós havíamos convidado um professor para estar aqui, mas ele, por motivo de força maior, não pôde. E eu havia preparado anteriormente uma aula. Eu gosto de sempre dar aula ali usando a TV que nós temos ali, que é um dos recursos que, graças a Deus, tem na igreja para ser aí. Eu gosto de colocar aquelas fotos que os irmãos veem ali e tudo mais. Fica mais fácil de acompanhar a lição, mas sem problema algum. Tá fazendo, quer fazer a chamada, Miguel? Pode fazer a chamada aí, quem estiver matriculado, se tem matriculando aí. Só para você ver quem tem. Paz do Senhor. Amém. Vamos lá. Hã? Não é isso. O Will, Pastor Celso, Eis-me aqui. Irmã Lúcia, Estou aqui, eu disse. Nikit, Andros, Luzia, Presente. Simone, Presente. Moisés, Estou aqui, aleluia. Irmã Daí, Só visita, só. Não, é uma. eu,
vistas. Tá lindo, mas é sempre. Bíblias. Você já está aqui? Está fazendo a festa, tá? Obrigado. Aí mexeu, hein, pastor? Maravilha. Aí atrás é só de 50 para cima. Aí é. Obrigado, irmão Moisés. Então vamos lá, meus irmãos. Um texto muito conhecido, pregado em nossas igrejas, né? Quase que sempre, algumas igrejas não, como disse o Moisés na sexta-feira lá na aula de Badep, e disse aqui no culto também, que tem alguns lugares, algumas igrejas aí que se você for ler qualquer parte, texto bíblico do Antigo Testamento, o pastor lá reclama e pede para parar naquele momento, para não ler nenhuma parte do Antigo Testamento. Já que veio o Senhor Jesus, estamos no tempo da graça, então na cabeça dele, só o que está valendo é o Novo Testamento para cá, né? E nós falamos isso no Ibadep sexta-feira, sobre esse assunto, e é a lição que nós estamos. Eu fico pensando em como é que está a igreja nessa situação desse cidadão, se a lição traz praticamente só o Antigo Testamento agora, né? Desse trimestre. Mas, como é um texto conhecido, eu vou seguir um pouco da revista, um pouco nós vamos conversar, e eu fiquei pensando na vida de Elias, né? Um homem usado por Deus, né? Que se deixou ser usado por Deus, um profeta que Deus usou tremendamente em várias situações, que ficaram registrados no livro de Reis, tudo que ele passou, e aquele momento, nós vamos falar um pouquinho do momento de tristeza dele, se foi um momento de tristeza ou foi um momento de depressão que ele teve, que ele chegou e falou, olha, pediu até para que morresse, não é assim? Então a gente vai conversar sobre isso um pouquinho, o que ele pediu ali, se estava num momento de depressão, se havia depressão naquele tempo, né? Se foi um momento de tristeza, de agonia, né? Que ele chega num ponto da vida que parece que nada vai dar certo e acaba pedindo certas situações. Mas o que me chamou a atenção também, no caso do desafio ali do Monte Carmelo, é que dessa vez, geralmente, a água apaga o fogo, né, pastor? Vira combustível. Só que no caso desse desafio de Elias, foi o que aconteceu com a água, como o pastor disse. A água, em vez de apagar o fogo, virou combustível. Foi isso? Foi assim que aconteceu? O fogo lambeu toda aquela água que estava ali, e que não era pouca água, porque se vocês acompanharam o texto bíblico lá, eles lançaram água em cima ali do altar, muita água, a água pegou por todo aquele rego ali que foi feito, e quando veio o fogo lambeu toda aquela água, e nós vemos aqui no texto, a pedra, o pó, nada restou. Então, é a primeira vez que a gente ouve falar ou vê que a água não venceu o fogo. Foi o fogo que venceu a água. Mas um fogo também vindo do céu, né, Moisés? Já pensou, Moisés? Já pensou? Não é a água que venceu o fogo, o fogo é que venceu a água. Isso me chamou a atenção também. Mas vamos lá na introdução, meus queridos. Nós vemos aí também qual que é a intenção de Elias para fazer esse desafio.
primeira pergunta que a gente pensa, né? Mas por que Elias teve todo esse trabalho para fazer esse desafio? Vejam, eram 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera. 850 profetas são profetas, vamos por assim dessa forma, né? Na verdade, eram profetas porque tinham título, mas não eram profetas realmente, né? Não profetizavam em nome do Senhor. Então, qual a intenção de Elias desafiar 850 homens? Mostrar que só o Senhor era Deus. E o que mais? Acima de todos os deuses ali. O que mais? A irmã Terezinha disse que mostrar que só o Senhor é Deus. O que mais? Qual foi a outra intenção dele? Quem pode dizer? Irmã Simone, tem ideia? O que mais que ele queria fazer desafiando os 850 homens lá? Que Deus era o Deus verdadeiro, né? É o Deus verdadeiro? Obrigado. Além de mostrar que é o Deus verdadeiro, ele quis trazer o povo, obrigado, trazer o povo que estava na idolatria para Deus. Claro que nesse ponto desse texto histórico, quem que era o rei? Quem lembra que era o rei? Acabe. E a mulher de Acabe? Jezabel, ela não trouxe a idolatria. Israel sempre viveu num período, desde quando saiu do Egito, um período de quedas de idolatria. Se vocês forem analisar todos os textos bíblicos, tudo que Israel sempre passou, sempre caiu, e Deus sempre vinha ali para tentar corrigi-los, foi só por um motivo: idolatria. Sempre idolatria. Vocês acompanharam, mais de 80% eles saíram da presença do Senhor e caíram na idolatria. Iam por outros deuses. Sempre idolatria, sempre idolatria. E nesse tempo, Jezabel havia instituído o culto a Baal e levantou aqueles vários profetas lá. Muitos profetas ela matou a espada, matou matar. Uma mulher que alguns dizem que ela, brincando, né, já vi alguém falando que não era ela que estava endemoniada, ela que entrou no demônio, porque ela é terrível, né? Então, a primeira pergunta que foi respondida pelos irmãos é que o interesse de Elias e de Deus, não era só de Elias, primeiro do nosso Deus, era mostrar que ele era Deus, ponto. E segundo, para tirar esse povo dessa questão da idolatria e voltar-se para Deus. Irmão, a Jezabel, ela tinha certeza que o Deus dela era maior que o Deus de Elias. Ela queria provar que o Deus dela era o verdadeiro Deus. O confronto foi ali para provar qual Deus era o verdadeiro, né? E validar a fé de Elias, do lado de Elias. Mostrar que Deus era poderoso, Deus verdadeiro, acima de tudo. E a Jezabel tinha tanta certeza que o Deus era verdadeiro, que os profetas de Baal tinham tanta certeza que aceitaram o desafio. Porque muitas vezes nós esquecemos que Satanás também tem poder. E eles tinham certeza que o Deus deles ia responder. E não era o Baal simplesmente de feito com as mãos. Era o diabo que estava atrás daquela idolatria ali. Então eles tinham certeza que aquele Deus maligno iria responder mesmo. Só que Deus faz o contrário. Porque o fogo, a água, em vez de apagar o fogo, era o fogo que apagou a água. O Deus mostrando que ele estava acima de todos os deuses. Uma coisa tremenda que aconteceu ali, né? Sim. E ali no desafio do Monte Carmelo, ali, também chama-se a atenção, a lição fala, né? Que no ponto 2 lá, ponto 2, o problema de não saber a quem adorar. Esse triste dilema espiritual se faz presente todas as vezes que o povo de Deus se envolve com a idolatria, pois os que adoram ídolos não conseguem enxergar o verdadeiro amor e cuidados divinos, uma vez que, a despeito de terem todas as características da divindade, esses pretensos deuses não passam de ilusão inventada pelo homem. Entretanto, mesmo sendo falsos, esses ídolos exercem muita força e influência sobre o coração do homem, tornando-se tão ignorantes quanto eles próprios. Está lá em Salmo. Hoje,
hoje em dia ocorre um tipo de idolatria diferente. A irmã Luzia contou domingo passado que quando ela aceitou o Senhor Jesus como Salvador da vida dela, a primeira coisa que ela fez, a casa dela, ela disse que tinha a parede de fora a fora, é isso, né, irmã? De fora a fora de imagens, né, de esculturas, santos, né? E que ela prestava culto. E ela, quando aceitou Jesus, sem ninguém falar, sem nada, ela olhou aquilo e falou: para que me serve isso aqui? Para que está me servindo isso aqui? Não está me servindo de nada. O que ela fez? Quebrou um por um. E eu lembro que o pastor Edilson até comentou aqui que antigamente os crentes eram chamados de quebra-santo. Não era assim? Quebra-santo. Por conta dessa situação, porque eles acabavam fazendo esse tipo de ato. Haja visto não ter mais necessidade de ter aquelas coisas. Mas hoje em dia, meus queridos, a idolatria, o ídolo está diferente, não está? Muito diferente. Então, o tempo passa e os homens e o mundo espiritual aí, em que age o inimigo, ele nos traz novos tipos de idolatria. Então, idolatria de idolatrar um ator de televisão, adorar tem gente que, eu não digo você gostar de alguma situação, mas tem gente que se vê, agora na pandemia cessou essa situação, mas vocês lembram quando via algum conjunto de fora aí, dos Estados Unidos, alguma banda aí, e o pessoal passava assim na televisão, o pessoal ficava 3 dias na fila, pastor. Sim. 3 dias na fila ali, aguardando para conseguir comprar ou para conseguir entrar nos portões ali, né? Eu lembro que veio um jovem lá, e ele lá do hotel onde ele estava hospedado, ele cuspia lá de cima, e os adolescentes, os jovens ficavam lá assim, ó, esperando cair cuspe na testa, de tanta... A pessoa perde a obsessão. Perde. E esse é um tipo de idolatria. Então, hoje, é assim, quer falar uma coisa? Fica à vontade. Certíssimas pessoas estão idolatrando criatura. Isso, o pastor falou ontem, inclusive. Não estão mais achando estátua, coisa. Até está perdendo um pouco tem um segmento religioso aí que já estão tentando rever um outro tipo de ideia, de ensino, de pedagogia, para poder canalizar de novo a geração de seguidores deles aos ídolos. Olha só. Estão achando um outro meio. Então, mudou a tática, né? Porque o inimigo vive mudando de tática, né? Muda. E hoje o tipo de idolatria que nós temos é esse tipo de que nos vai tirando da presença do Senhor, às vezes mesmo dentro da igreja, às vezes a gente coloca algum tipo de ídolo, vamos pôr dessa forma, que não é feito por mãos de homens, mas é uma criatura, e às vezes canalizamos a nossa mente, o nosso esforço nisso. Por exemplo, vamos longe, o trabalho é bom? O trabalho não é bom, claro que é bom. O trabalho Deus instituiu o trabalho, e dali que nós tiramos o nosso sustento. Mas quando aquilo que passa do nosso limite, tudo que passa do limite, já não é bom. Até a água. Se você bebe muito, passa do limite, aquilo não vai te fazer bem. Tudo que você coloca na frente de Deus vai acabar te causando prejuízo. Sabe quando você começa a trabalhar demais, e aquilo começa a prejudicar a tua vida, a igreja, começa a te prejudicar a tua vida espiritual para você orar, você chega tão cansado daquelas que você já perdeu o desejo de orar, de buscar o Senhor. Então, ou ficar tempos na internet. Não é pecado você estar ali na internet, queridos, mas às vezes aparecem coisas ali que não era para você ver, e você começa a dar ênfase para aquela situação, né, meu querido? Ele sempre posta uma coisa nesse sentido. Então, para os cristãos hoje que estão na igreja, o tipo de idolatria às vezes mudou. Não temos mais imagens, mas temos algum tipo de ídolo que tem nos, às vezes, atrapalhado a nossa vida espiritual.
E essa lição vem trazendo sobre isso. Da proposta da lição é a gente pensar o que às vezes nós colocamos na frente do que Deus. Vamos para o segundo ponto lá, meus queridos. A oração de Elias. Vejam, meus queridos. Os preparativos de Elias, diante da impossibilidade de resposta de Baal e os apelos dos adoradores, Elias começou os preparativos para a operação de milagre. E também me chama a atenção, veja que naquele desafio foram levantados quantos altares? Quantos altares foram levantados nesse desafio do Monte Carmelo? Foram levantados, isso, 2 altares. 2 altares foram levantados. Um altar foi levantado pelos profetas de Baal e Azera. E o outro altar foi levantado por Elias. Eles quebraram todo o altar, Elias refez o altar. Então são 2 altares. Pensando assim, percebemos que o inimigo também levanta altares, né? O inimigo também levanta altares. E para que o milagre acontecesse naquele momento, a qual Elias estava ali naquele desafio, Elias teve que consertar e levantar um altar. Então são 2 altares. O inimigo, irmãos, ele sabe como faz as coisas. Então ele levanta altares. Por que ele levantou altares? Primeiro, para mostrar que os profetas de Baal levantaram um altar para mostrar que existe um Deus. A Bíblia diz que tem um Deus desse século aqui. Então levanta altares. E o povo que estava ali, o povo de Israel, que estava perdido ali nessa questão, quando via que foi levantado um altar, eles não tiraram suas dúvidas dos corações ainda da idolatria. Porque pensam, bom, já que tem um altar aqui, pastor, então se já tem um altar, é de Deus. Não é assim? Então eles não estranharam. Eles iriam estranhar, o povo de Israel, se não tivesse levantado nenhum tipo de altar. Quando o inimigo levantou o altar, ele está dizendo assim para o povo que estava ali, né? Tanto os idólatras, os profetas, quanto o povo que estava ali. Olha, tem um Deus aqui, porque tem um altar. E a gente para e pensa e chega a uma conclusão que nem todo altar que está levantado é um altar de Deus. Nem todo altar que está levantado é um altar de Deus. Não é porque tem um altar erigido que aquele altar pertence ao Deus verdadeiro. E eu fiquei analisando isso, né, e pensando, né, quantos altares estão erguidos por aí e o povo vai a passos largos para esses altares aí, porque tem um altar e acha que o altar pertence a Deus. E nem todo altar que é levantado pertence a Deus. Vocês estão me entendendo? Estou falando? E o povo de Israel não teve dúvida alguma, até aquele momento de os profetas de Baal ter levantado o altar, porque eles já estavam acostumados com altares. Então adoravam a Deus, levantavam. O que Jacó fez quando lutou com o anjo? Uma teofania. Teofania, né, Moisés? Acabou do que ele fez? Então, nem todo altar é um altar de Deus. E o pastor Celso comentou numa lição lá atrás, dizendo que o povo tem ido muito e tem acontecido realmente, corrido atrás de altares e profetas. Que se tem altar, tem profeta. Se tem altar, tem profeta. Nem que seja de Baal, mas tem, né? Nem que seja de Baal, mas tem. E o povo vai atrás desses pretensos profetas, atrás desses altares, né, que tem levado multidão num caminho que é mais fácil, utilizando métodos fáceis também. É a rosa ungida, é a vassoura da bênção, é o óleo do Monte Carmelo, do camelo que caiu lá, é o sal
Feijão. Mas É um feijão. mas é uma nova modalidade aí surgindo. Olha, Nós fomos num lugar aí que fomos convidados e nós tivemos que sair. A pessoa primeiro não leu a Bíblia, não orou, não fez nada. Já começou direto a falar, revelar a identidade das pessoas que estavam no bolso. E daí começou, aí o povo ia, eu fui, e eu nunca, parecia um time, alguém comemorando um título num campo de futebol. Tal era a euforia, sabe? E aí eu fiquei pensando, mas qual é o sentido disso, revelar a identidade do... o que vai fazer de Aí deficiência? daqui a pouco começou um outro movimento, revelar a placa do carro que estava estacionado lá fora. E ele dizia a placa do carro e a pessoa vinha aos panos para frente. Né? Que Deus tinha uma bênção muito grande para aquela pessoa que era dona daquele carro. Tá, mas enfim. A questão não é. Aí eu fui investigar um pouco a respeito da pessoa. A pessoa tinha assessor, a pessoa tinha aquelas pessoas que faziam a vitrine ali para divulgar. O assessor era quem fazia a programação, quanto ele ia cobrar, o preço que ele ia, né, as agendas dele. Mas tinha alguém que fazia a vitrine dele, as demonstrações, vídeo por vídeo, uma série de coisas. Eu falei, meu Deus do céu, que ponto eu chego. E detalhe, a quantidade de pessoas que estavam se reunindo naqueles ambientes. E ele acaba virando um ídolo, né? O problema dessa situação que o pastor falou, esse tipo de revelação pode ser que seja, é lógico, pelo inimigo, porque a Bíblia diz que nos últimos dias poderá clamar fogo do céu e vai descer fogo do céu também. E a gente analisa, veja que Moisés, quando lançou o seu cajado lá, o faraó disse, não, isso aí é café pequeno. Os meus também fazem isso aí. Os irmãos lembram que eles jogaram o cajado também e o cajado também virou serpente, não foi? Em que pese, finalmente, a serpente de Moisés ter engolido as serpentes dos profetas de Faraó. Então, o pastor fez um comentário interessante, que nesses últimos dias isso tem arrastado multidões. E o pessoal se torna idólatra dessa pessoa também. Depois, quando voltam para o verdadeiro evangelho, chegam na igreja todos arrebentados, né? Todos arrebentados aqui, sem saber o que fazer. Hoje nos nossos tempos também existem crentes de muitos anos, não é o velho crente, né? É o velho crente que está com manias atuais, que não condiz a palavra de Deus. Na Bíblia você não vai encontrar oração forte. Eu vejo crente dizendo, faz oração forte. O que é isso? Isso é absurdo. Coisa forte é do espiritismo. Isso não procede, não tem procedência você dizer assim, faz oração forte. Misericórdia, não existe isso. Faça uma oração. Me ajude a orar, ore por mim, me ajude em oração. Mas nunca dizer uma oração forte. Isso é coisa maligna, esse ditado aí. Dizer. E também misticismo. Virou um modismo, né? Essa questão de. É místico, isso é místico. Como que diz assim, ele vai fazer uma oração forte, vai acontecer. Nada a ver uma coisa com a outra, né? Não existe oração forte. Existe uma oração. Um preparo antes da oração, uma vida consagrada que Deus vai responder como respondeu a oração de Elias. Elias teve um preparo, existiu uma consagração dele mesmo, ele arrumou o altar, arrumou a vida, arrumou tudo, e o Deus verdadeiro respondeu com fogo. Não ia responder se Elias fosse um profetinha de quinta, não ia responder, mas ele era um homem com compromisso com Deus, e Deus honrou e mostrou que ele era o Deus verdadeiro. Não foi uma oração forte. Oração forte não, é a comunhão que ele teve com Deus. Então, a lição falando nesse ponto, obrigado, lá no 2 diz assim, uma oração confiante. A oração de Elias foi simples e pura, contrastando com as súplicas dos profetas de Baal. Todos conhecem essa passagem também. Os profetas de Baal começaram a clamar, e foi se passando as horas, foram se passando as horas e nada, aí começaram a se cortar, retalhar e clamar, e Elias... Isso é um costume também na Igreja Católica, no ano passado. Os padres
eles se mutilavam. Na Índia tem muito isso, né? Na Índia também Na tem Índia isso. tem muito isso. E daí eles, profeta com senso de humor, né? Um profeta com senso de humor, olha, Tá viajando. grita mais alto, quem sabe intentou uma viagem lá com vocês, né? Então, isso demonstra também que o cristão não precisa ser carrancudo, daquele jeito, né, você? Isso é confiança, né? Confiança, exatamente. O Confiança cristão não vai precisa ser ter a cara igual um delegado da Polícia Federal do Iraque, não precisa disso aí. Né? Pode demonstrar um pouquinho de humor nesse sentido, e é interessante que em meio a 850 homens, fora a população inteira que estava assistindo, né? Isso é só os profetas. E ele ter esse senso do humor é confiança, como diz o pastor. Mas tem uma coisa que me chama muita atenção, Guilherme, é a proporção certa do desafio. Né? Eu vejo muitos crentes fazendo o primeiro desafio. Primeiro você tem que deixar que você desafio. Quando você propõe desafio, o teu desafiante é que tem que fazer primeiro, para provar a crença dele. Exatamente. Né? Exatamente. Você não pode dizer, eu vou fazer primeiro e você faz depois. Daí depois eles não vão cumprir. Primeiro tem que judiar deles. E foi bem isso, né? Façam você. O Elias falou: façam vocês mesmo. Eu vou te dar todo o tempo que vocês precisam, eu vou te dar todos os aparatos que vocês precisam, o bezerro, tudo. Vocês preparem e fazem primeiro. E a proposta do desafio foi partir de quem? Partir de Elias, né? E ele falou: mas já vocês são muitos, então façam vocês primeiro, verdade? Então foi uma estratégia. Uma estratégia. Porque a pessoa depois não vai fazer. Porque se Deus responde ali no começo já, eles não iam fazer. Não iam fazer. Estratégia. Estratégia na vida do cristão. Sempre o pastor está falando de estratégia. Então, não é uma oração forte, como diz o irmão Terezinha, não. Foi uma oração confiante. Né? Viu, irmão? Uma oração. Pois não, irmão. O jeito de entender oração forte que nós falamos é uma oração com fé. Isso. Não é aquela oração que só estende a mão e faz uma gritaria aí, vai. É igual Esse é o meu jeito de entender. Sim, eu entendi o que a irmã. O que a irmã está dizendo assim, porque o pessoal vive falando, né? Nesse momento vamos fazer uma oração forte. Mas eu entendi o que a irmã disse. Oração para a irmã forte é uma oração que você. Porque vamos ser sinceros, irmãos. Aqui, sinceridade. Tem dias que você não tem. Você não está tão fortificado para fazer uma oração. Irmão, eu tenho um exemplo, muitos exemplos. Eu contava nós somos num culto lá no Abaeté, e um endemoniado caiu, uma endemoniada caiu lá e estava fazendo horrores. E aí os irmãos iam, e o demônio ria. Aí de repente levantou uma mulherzinha lá no canto, bem pequenininha, de chinelo de dedo, mal arrumada, mas parecia subida a cabelo. A mulher levantou lá e foi lá assim: o que é isso, irmão? Vocês não conseguem expulsar o demônio, então deixa comigo. Ela foi lá e fez assim: sai do nome de Jesus. O homem levantou. Está vendo? Autoridade. É autoridade, né? Oração com fé, oração com autoridade. A gente chama de oração forte. Mas não é a gente chama, isso é O povo fala oração forte. É que a irmã Luzia, ela está falando em relação a alguns programas que passam em TV, algumas coisas que propagam essa questão de oração forte. Mas eu entendo o que a irmã está dizendo, que a oração forte é aquela oração vestida É brasileira. de poder, né? Brasileira. Essa. Mas é forte que tem Jesus, né? A gente invoca Claro. não tem como ser forte. Então, e o Espírito Santo habita em nós, consequentemente o Senhor habita em nós, né? Vamos para o ponto 3 lá, meus queridos, a misericórdia de Deus. Na oração de Elias está claro que o desejo de Deus era que o povo se voltasse para ele através daquela demonstração de poder. A descida do fogo que consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó e ainda secou a água que estava ao redor do altar é uma exata comprovação não apenas de que ele é Deus e está acima de tudo e de todos, mas de que ele estava dando a Israel uma nova oportunidade de comunhão. A reação do povo foi unânime em reconhecer que o Eterno é o Deus verdadeiro. Com isso, a seca que durava 3 anos e meio terminou. Elias subiu no cume do Monte Carmelo, orou a Deus e caiu uma abundante chuva. Então,
entendemos e falamos sexta-feira, nós havíamos comentado, que o Deus do Antigo Testamento, às vezes, parece-nos um Deus irado, um Deus sempre muito bravo, né? A gente lê algumas passagens assim, parece um Deus tão irado, tão bravo, não parece assim? Que ele é um Deus muito bravo, muito irado, mas é que não era. Veja que em todo o tempo, em todo o Antigo Testamento, até hoje, a gente vê as misericórdias de Deus. Ele é um Deus misericordioso. Deus teve muita paciência com o povo. Teve mais paciência do que Moisés, porque chegou um ponto que ninguém aguentava mais o povo ali. Ô Moisés! Ô Moisés! Não estava fácil, meus queridos irmãos. Não estava fácil aquele povo ali. Mas Deus sempre querendo mostrar, sempre querendo trazer o povo da sua misericórdia. E às vezes ele tinha que usar de autoridade. Como um pai tem que usar de autoridade com o filho. Não é assim, meu querido? Como um pai. Agora, porque ele usa de autoridade, não é porque ele não ama. Não é, ele ama. Mas tem momentos que a gente tem que ser. Né, irmãos? Tem momentos que a gente tem que ser, por amar mesmo. Por amar, a gente tem que ser rígido com o nosso filho, para que ele aprenda uma lição, qualquer lição. Porque, irmãos, eu não sei se acontece com vocês, mas os jovens, alguns jovens, não vou generalizar, mas você conta o que passou na sua vida, né? Olha, eu quando era assim, eu fazia isso, tinha que trabalhar na roça, tinha que fazer tal situação, e passei tal situação de necessidade, alguma coisa desse tipo assim. Para eles, é uma história. Eles não tiram mais lição disso. Os jovens não tiram mais lição disso. Meu pai passou por isso, minha mãe passou por aquilo. Eles não tiram lições disso, porque para eles é como se fosse uma história que eu estava contando. Não tiram mais. Então, o pai tem que usar de estratégia, como diz o pastor, para que hoje se ensine o filho de maneira diferente, né? Não só com essas histórias, porque isso não tem surtido muito efeito, meus irmãos. Irmãos, falar para os jovens só, a palavra do Senhor é poderosa, o Espírito Santo de Deus trabalha na palavra, trabalha, mas hoje, para que você tenha, está tendo aula aqui dos jovens, veja, hoje para vocês manterem um jovem na igreja, e vocês trabalharem, se a tua vida, que eles estão vivendo com você, quando você conta alguma coisa, para eles é uma história, a palavra de Deus que é a vida, que é falada no versículo, para eles também. Então tem que ter meios de estratégia, né? E nesse sentido o pastor foi muito feliz, né, de ter convidado o pastor Adilson, porque não é só a palavra que vai trabalhando ali, mas estratégias para que possam mantê-los aí. Né? Para nós, os 850 profetas aqui que foram mortos posteriormente, depois desse desafio tão famoso, para nós não é só uma história, para nós foi algo que aconteceu e que nos eleva espiritualmente, nos dá um exemplo da vida de Elias para as nossas vidas. Mas para os jovens, o nosso sentido de pensar é diferente do sentido deles. Os irmãos entendem? Então, hoje não funciona mais você pegar e você querer impor uma situação, porque eles têm acesso a tecnologia, informações, então tudo eles questionam, não é assim, pastor Celso? Então, o pastor tem as netinhas, ele tem aquela menininha lá, então tem que ter estratégia para você trazer a palavra ao coração. Só transmitir a palavra como a gente transmite nessa lição aqui, para eles não é suficiente. Os irmãos entendem? Então, Israel passou por um período assim também. Não haviam livros, não haviam como registrar as histórias. Então o povo contava o que acontecia de um para o outro. Então funcionava lá naquele tempo. E Deus tinha que às vezes usar de misericórdia, mas usar de rigidez, senão ele não traria esse povo. Pensem, irmãos, Deus não escolheu um povo que já estava pronto. Não. Quando Deus falou a Abraão ele vivia como os outros, na idolatria. Deus preferiu separar um povo, mas fazer daquele povo separado o povo para Deus. Os irmãos entendem? Deus já não criou um povo, esse povo é o meu povo, esses já são santos, esses são dessa forma. Não foi assim que funcionou a coisa. Exato, viu, irmão Vilmar? Moisés falou para o povo: Deus não escolheu vocês porque vocês são bons, mas porque os
outros eram maus e precisavam ser castigados. Pois é. Era para castigar os outros, não é porque vocês são bonzinhos que Deus escolheu vocês. Interessante, né? Interessante. E daí foi falado, inclusive, na sexta-feira passada lá, essa questão desse Deus tão tremendo, que ao mesmo tempo que esse Deus parece tão vingativo no Antigo Testamento, vamos por dessa forma, para alguns judeus, uma irmã contou lá na sala que ele disse, ele é judeu e falou assim: olha, eu não me preocupo, eu bebo, eu fumo, eu jogo porque eu já estou salvo, porque eu sou judeu. Então, e se inverte a situação. A irmã até fez essa pergunta para mim: irmão, então quer dizer que todo judeu já está salvo? Todo judeu já está salvo porque é judeu, está salvo. Falaram isso para mim. Daí todo judeu está salvo? Então, ao mesmo tempo que a gente pensa nesse Deus que corrigia ali, outros veem esse Deus como se a salvação já estivesse garantida. Será que todo judeu está salvo, Moisés? Será? Pense, meus queridos, se todos os judeus tivessem, por ser judeu estar salvo, precisava o Senhor Jesus vir e morrer na cruz por todos. Então são situações que a gente acaba pensando, né? Vamos para o ponto 3, meus queridos. Então no Elias em Horebe. Depois de toda essa parte que Elias passou ali, que ele consertou o altar, isso a gente vê quantas pregações, né, que o cristão tem que consertar o altar primeiro, né, consertar o altar da oração. Acho que o pastor Celso já pregou também sobre isso. Consertar o altar da oração, consertar o altar do perdão. São vários altares que tem que consertar, o cristão tem que consertar às vezes, né? Às vezes uma parte do altar, uma pedra está ali, do altar, né? Mas algumas pedras não estão ali. Então às vezes está lá, você está com o seu altar levantado, mas tem alguma pedra que não está funcionando ali. Enquanto você não consertar o seu altar certinho, não vai descer fogo do céu ali, vai receber a tua oferta. O altar do perdão é um altar importante, meus queridos. O altar do perdão é um altar importante. Principal, né? Pensam vocês, chega com uma mágoa, né? Eu estou falando de cristãos agora. Às vezes se magoa com uma coisa, aquilo vai te corroendo, né? E você vem para a igreja, você dizima, você oferta, você louva, você canta, mas parece que está faltando alguma coisinha. Alguma coisa. Então, um dos altares que deve ser consertado é o perdão. E às vezes você tem que liberar o perdão. Mas eu não fiz, não fui eu que causei lá a situação, não fui eu. É sempre assim, né? Não fui eu que causei, eu não dei causa na situação. Por que eu tenho que pedir o perdão, né? Ou liberar perdão, né, irmãos? Liberar perdão. Liberar perdão. É fácil liberar perdão? Quem tem facilidade de liberar perdão? Quem de vocês tem? Eu tenho. Eu tenho. O pastor tem. Eu Quem mais? também. A irmã tem. Mas tem pessoas que não têm, não é verdade? Aquele fica agoniando assim. Vira doença, pastor. Pois não, irmão. Às vezes a gente precisa tomar atitude, né? Tem que tomar. A pessoa está magoada com a gente, mas não fala e fica ali com a cara feia. E a gente não sabe por que a pessoa fica com a cara feia com a gente. A gente nem sabe que ofendeu ele. Ele nem sabe. Então o que aconteceu comigo lá no Jardim Noronha? Eu comprei 9 anos lá e 9 anos lá no Rocio, que agora é Jardim Arroio. Então tinha uma irmã lá que estava magoada comigo, eu não sabia. E era por causa de criança, por causa de uma coisa tão simples. A mãe levava assim um lanchinho para as crianças lá na igreja e jogava para os pequenininhos comer antes de, na hora do culto, para ficar quieto. Sabe, tem igreja que aceita, tem igreja que não aceita. Então, daí eu dei para minha menina, só tinha um bolinho, eu não dei, eu não tinha mais. E a menininha dela viu e ficou com vontade, começou a vomitar. Aí ela pegou raiva de mim, e eu não sabia, veja bem, uma coisa tão simples. Aí o que eu fiz? Eu procurei saber por que ela estava daquele jeito comigo. Aí eu peguei, fui lá no púlpito, contei a história e chamei a irmã e disse: irmã, vem aqui, eu quero dar um abraço para a senhora, pedir perdão para a senhora. Eu fui assim, eu não sabia, eu não fiz porque eu queria, foi sem querer, a irmã me perdoa.
o abraço, chorou e pronto. Acabou. Veja uma coisa tão, né? Às vezes se martilha com aquilo que te faz mal, que te traz doença, que te traz enfermidade. E às vezes a gente clama, às vezes, né? Ou a pessoa às vezes está enferma e não. O que será que está acontecendo? A gente ora. Pois não. Eu acho que é o seguinte, a maioria das vezes que a pessoa adoece por falta de perdão é por questões que não é dela. Você quer ver uma coisa? As pessoas acham que têm o direito sobre certas coisas. Eu vou contar um exemplo para vocês que você vai ficar, cara, estou falando isso porque eu presenciei isso. A pessoa pegou um câncer e estava morrendo por causa de um cargo da igreja que foi tirado dele. Eu estou falando do meu irmão, do meu irmão de sangue. Eu acompanhei ele durante 2 anos no hospital, antes dele morrer. Eu ia uma noite sim, uma noite não, posar com ele. E teve uma noite que, tomado pelo Espírito Santo, eu falei com ele, eu disse, você vai ter que me relatar algo que não dá certo. Você não consegue partir para a eternidade, você não sabe, tem algo errado. Comece a me contar a tua vida lá na igreja, que ele foi lá no interior. Aí ele começou a abrir meu coração para mim. Dizer que tinha uma mágoa do pastor, porque o pastor tirou ele da frente de ele dar aula para os jovens na classe, né? E ele foi começando a contar. Eu disse, então eu vou fazer um concerto aqui. Eu vou representar o pastor lá. E eu vou pedir perdão para você. Vai fazer um concerto aqui. E você vai descansar no Senhor. Chega de sofrimento. Você está fazendo todo mundo sofrer e você está sofrendo. O irmão não deu outro. Fizeram uma semana, 2 recolheu. De 2 anos de sofrimento. Que não chorou tanto. Entendeu? As pessoas criam na ideia deles um direito. Não tem direito de nada. Tem pessoas que estão magoadas com o cônjuge. Mas o cônjuge Deus te deu para conviver. Ele não é um direito teu. Você tem que devolver. Você está entendendo? Os filhos. Porque magoaram meu filho. Peraí, o filho não é teu. A Bíblia diz que nós temos que criar o filho para Deus. Não é para você. Então as pessoas criam uma imagem mental de um direito que não existe. Um direito que não existe. E aí o que acontece com isso? Qualquer coisinha armazenam aquela ofensa, aquela coisa. Não é assim, não. Por isso que quando nós trabalhamos, por exemplo, com as famílias, dos casais, a pessoa tem que viver livre. Olha a coisa. Sim, a pessoa se torna refém daquilo. Refém daquela situação. Escute, eu conheço esse dia uma coisa com o pastor, porque o pastor Hermes tirou ele da igreja, ele não queria sair. A igreja não é dele. Meu Deus do céu, que mentalidade mais infantil é essa? Que doença é essa que não consegue a pessoa abrir o olho? Que tudo que nós fazemos é para Deus. Quando se tem essa compreensão, se livra de muita coisa, né, meus irmãos? Se se tem Anderson, se se tem essa compreensão, sabendo que tudo pertence ao Senhor, então não precisava estar sofrendo igual o exemplo que o pastor deu, o exemplo do irmão dele. Veja o tanto que ele sofreu. 2 anos, fazendo a minha mãe sofrer, e eu tinha que posar noite sim, noite não, porque nós somos em poucos homens e só homem podia acompanhar, e os outros ninguém queria ir. Eu vivia que não zumbi, eu trabalhava sem dormir. E veja, pastor, veja que quando se consertou esse altar, essa pedra desse altar, se resolveu. Tá vendo, mas então, às vezes a pessoa, e você não sabe, às vezes não sabe o que está acontecendo. Foi usado pelo Espírito Santo de Deus, pastor. Mas nosso altar tem que estar sempre consertado. Mas às vezes tem alguma pedra que está fora do lugar. Às vezes é a pedra do perdão. Às vezes é a pedra da oração. Às vezes é alguma pedrinha. Quando eu falei para ele, eu falei, mas por que tudo isso? A igreja é tua? Eu fui colocando isso na cabeça, que a igreja é tua? Não, a igreja é do Senhor. Escute, fui falando para ele. Eu disse assim, por que eu não entendia isso antes? Veja. Começou a chorar, se arrependeu. Em menos de uma semana, Deus acolheu. Eu tenho plena convicção de ser aquele cargo, esse peso das costas dele. E ele sofrendo. Então veja da seriedade que temos, irmãos. Nós temos que estar com o altar consertado todos os dias. Todos os dias. Porque a nossa vida não é fácil, né? Mas com Cristo tudo vai muito bem, né? Mas que não é fácil, Então, vai um exemplo, né? O irmão reparou como é fácil a gente defender os outros.
Mas é assim, meus irmãos, por isso que eu digo, a gente tem, eu vou usar a palavra obrigação, não seria essa palavra, mas se você quer viver uma vida em Cristo, você não pertence nem a você mais. É verdade. Nem a você mais. Então, eu comentei esses dias atrás que essa questão do livre-arbítrio, esse livre-arbítrio não é para o cristão. Esse livre-arbítrio está para quem não serve a Deus. A partir do momento que você decidiu servir a Deus, a sua vida não pertence mais a você. Nem seus filhos pertencem, não pertence mais a você. Então você se torna servo. Servo tem direito a alguma coisa, meus queridos? Não estou sabendo que servo tem direito. Servo não tem sindicato, servo não tem nada. Eu determino. Servo não determina. Servo, pastor. O que ele não possui? Se ele é servo, ele não tem nada. O que ele tem é do seu Senhor. Então, se nós temos o nosso Senhor, nós somos servos de Moisés. Não temos direito mais. O Senhor é que nos abençoa. Mas nós não temos direito de não perdoar. Porque o Senhor disse. Alguém perguntou para ele, né? Mestre, até quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? O que o Senhor disse? 70 vezes 7. 70 vezes 7. Não é um número. Mas o Senhor Jesus está querendo dizer que muitas e muitas, quantas forem necessárias. Quantas forem necessárias. Então, servo não determina, servo não exige, servo não manda. Estamos aqui servindo ao Senhor. Meu irmão Vimar, acerca de perdão, de abraçar as pessoas, uma vez teve um episódio que aconteceu comigo, quando eu morava em Corando. Tinha uma irmã lá que era opera no sapato. E como nós tínhamos meninas da mesma idade, existia uma rivalidade muito grande. A mulher tinha uma inveja muito grande da minha filha mais velha. E era uma igreja de Deus, e as duas se pegavam pelo cabelo. Você vê a situação que chegava ao extremo. E aquela mulher criou uma confusão entre nós, e um dia eu peguei e fui abracei ela. Eu não pedi perdão, eu abracei porque eu vi que ela estava, não era eu. O problema não era eu, o problema era ela. A mulher terrível. Aí eu abracei ela. Sabe o que ela falou para mim no meu ouvido quando eu abracei ela? Precisava me abraçar para a igreja saber que nós tínhamos problema? Ela falou desse jeito no meu ouvido. Como eu era novinha? No meio da igreja? Não, da igreja. Eu era muito novinha naquele momento, eu não tive resposta para ela, porque eu era muito inocente naquela época. Eu era muito burra mesmo. Aí ela me falou aquilo, eu falei, que jeito, mas poxa vida, eu estou abraçando ela para sentir que eu estava liberando perdão para ela naquele momento, o que ela fazia para mim, entendeu? Estava perdoada ali, aquela comunhão que eu queria. Ela me fala no meu ouvido, precisava me abraçar para a igreja saber que nós tínhamos problema. Oh, Deus! Às vezes o problema não está em nós, mas... Irmãos, vamos para o ponto 2 lá. Ali do Elias em Horebe, ponto 2 lá. O pedido para morrer. Então, a despeito das penosas obras que Elias foi terrivelmente perseguido e ameaçado por Jezabel, a rainha. A opressão foi tanto que o profeta, tomado de um sentimento de autopiedade, mesmo fugindo para não morrer, desejou a morte em seu íntimo. Porque por isso a Bíblia afirma que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Irmãos, Elias estava passando por um momento tão grande. Depois de uma vitória tão grande, vamos pôr dessa forma, né, pastor? Depois de uma vitória tão grande, descer fogo do céu, consumir tudo, ele daquele senso de humor, né? Clama mais, quem sabe ele tentou uma viagem, clama mais, quem sabe ele está dormindo agora, está dormindo, clama mais, quem sabe ele não está ouvindo. Ele sai dali e bate uma tristeza, né? Entra em crise, né, pastor? Entra em crise. E daí a gente pensa, né? Será que ele tinha uma depressão? Será que foi uma crise? O que levou ele nessa crise, né? Toda essa pressão, porque ele estava sofrendo uma pressão muito grande, meus irmãos. Elias estava numa pressão, veja, uma rainha má, então, acho que não houve rainha registrada na Bíblia tão maligna contra essa. Eu não me lembro, pelo menos, se tem uma pessoa. A Thalia também foi maligna, né? Foi. Na tua família inteira. Mas Jezabel, ela tomou a vinha de Nabote, né?
sofrendo uma situação muito grande. E isso cabe nos lembrar, né? Todos os cristãos, os obreiros, né? Que estão na frente de um trabalho, alguma coisa, que às vezes a gente olha para o pastor, pensa, o pastor é um super-homem, né? Os obreiros são super-homens, né? A pastora que está ali no Círculo de Oração é uma super-mulher. As irmãs que fazem parte do Círculo de Oração, porque fazem parte do Círculo de Oração, são super-mulheres. Não é assim? Às vezes a igreja tem essa visão, mas não sabe que chega um momento, às vezes, que ele passa por uma crise emocional, espiritual, né? Então, eu já vi muita gente falando, né, pregando que Elias, como pode ter acontecido isso, ter acontecido aquilo, ele ter passado por essa crise, né? Ser dramático, né? Eu vou morrer agora, eu quero que vou, porque só eu fiquei, como é que faz? Então, e a gente acaba julgando de maneira errada, né? De maneira errada. Então, não é porque é um pastor que é um super homem, né? Claro, né? Deus tem um chamado na vida dos pastores, evangelistas e irmãos que lidam com o círculo de oração, as irmãs e tudo mais, porque os irmãos percebem e só recebem. Qualquer problema que tem, vão procurar quem? Na igreja. Então ele é um canal e daí cabe a essa pessoa, a irmã que está no círculo de oração, os irmãos que estão na frente do pastor, filtrar essas coisas. Filtrarem essas coisas, porque senão adoecem. Quantos obreiros, pastores, depressão, né, pastor? Mas eu não vejo aqui Elias com depressão. Eu vejo Elias no limite. Eu vejo Elias tinha feito tudo aquilo. Ele descobriu, ele achou que ele estava sozinho e falou como nós às vezes estamos, ai que raiva, eu vou morrer de raiva. Entendeu? Eu acho que Elias, ele foi uma, como é que se fala a palavra do exagero, o inferno, né? É uma palavra exagerada que colocou quando ele falou que quero morrer. Ele não estava querendo morrer. Ele simplesmente dizendo assim, eu cansei, eu estou farto. Olha o que eu fiz, essa mulher continua me perseguindo. Eu quero morrer. Moisés também fez isso. Não é porque entrou em depressão, não é a depressão em si, é o limite da pessoa, quando a pessoa está com tanta pressão em cima, que não consegue, parece que não consegue ver saída. Senhor, e agora? Só eu fiquei. Mataram os profetas e agora, Senhor, eu quero morrer. Tipo assim, entendeu? Não é uma depressão em si, eu acredito. Não, veja, ele foi o limite dele. Existe várias situações, né? Elias não tinha com quem ele conversar. Ele achava só ele que vivia. Então, existe esse limite, essa tristeza, vamos pôr dessa forma, que pode ocorrer na vida de qualquer cristão. E alguém pode pensar assim, cristão não pode ter depressão. Esqueça essa situação, meus queridos. Esse negócio de cristão não tem depressão, tem sim. Somos sujeitos, somos seres, você entendeu? E existem várias tristezas que afetam o cristão, e na Bíblia a gente vê isso, por motivos diferentes. Elias tinha um motivo dele, entrou numa crise ali, porque era sujeito às mesmas paixões, diz a Bíblia. Por um motivo. Já outros ali entraram em depressão por questão de pecado, né? O salmista Davi, lá no Salmo 51, é um momento que ele diz assim, que enquanto ele não confessou aquilo que estava no seu coração, seus ossos se corroíam. Então, cabe identificar qual é o problema de cada cristão. Às vezes a tristeza bate por conta de uma situação que ele não resolve. O irmão do pastor mesmo, ele não resolveu uma situação e isso levou à morte. Então, essa tristeza, e o pastor pode falar depois melhor do que eu, que ele mexe com família e estuda sobre essa situação de depressão do cristão e tudo mais. Então, antigamente se pensava que o cristão não poderia ter depressão. É inconcebível, né? Um pastor estar numa crise de tristeza e tudo mais, né? Mas hoje a gente vê que se não filtrarmos as coisas, se tomarmos para nós todas as coisas que nos vêm, nós vamos ficar doentes, sim, vamos ficar tristes, sim.
Então temos que filtrar, principalmente quem está na frente de alguma coisa no trabalho. Senão no meu trabalho, se eu não filtrar as coisas, eu estou perdido, meus queridos irmãos. Tem cada coisa nojenta, cada coisa terrível que você tem que ouvir ali de um cliente em certas situações. Se você não filtrar, se você não deixar essas coisas lá, e mesmo assim, eu falei sexta-feira, tem noites que eu acordo pensando em como vou resolver uma situação de um processo, que aparentemente naquele momento não tem uma solução. Então tem coisas que você ouve ali, se você não filtrar, você fica doente. E assim, todos nós que estamos aqui, se não filtrarmos as coisas que nos chegam, temos que filtrar as coisas. Olha, isso é assim, isso é aquilo. Não, você vai ficar doente. Vai ficar doente. E quem está na frente, igual o pastor Celso aí, é um exemplo dele. Se ele não filtrar, ele sabe disso, se ele não filtrar tudo que chega para ele da igreja, fica doente. Moisés estava num limite grande porque tudo vinha para ele. Até que o sogro dele, né, falou: olha, você está resolvendo questões pequenas aí, você não pode resolver tudo, senão você está perdido, querido. Pega e coloca homens capazes aí que resolvam. Você está resolvendo briga de ovelha, fulano pegou ovelha de ciclano, isso não é coisa para você estar resolvendo. Certo, meus queridos? Então, Elias entrou numa crise. Depois de um momento de vitória, mas não é assim na nossa vida. É luta diária. Tem dia que nós estamos com a vitória, tem dia que a gente não está muito legal, né? Mas faz parte também. Conclusão lá, eu vou deixar uma palavra para o pastor Celso, para ele trazer aí sobre essa questão de depressão e tristeza, se assim achar conveniente. Conclusão diz assim: a vida de Elias é um grande exemplo para todo crente que fielmente serve ao Senhor. Ainda que a sua volta quase todos estejam contaminados pela idolatria e de toda forma de injustiça, o cristão não pode perder o ânimo e a vontade de lutar pela causa do Senhor. Elias é um exemplo do cuidado, da fidelidade de Deus, quando o crente fiel decide seguir o que a palavra de Deus ensina, e não aquilo que a maioria acha que está certo. Exemplo, né? Não é porque Maria vai com as outras, né? Me perdoe se tem alguma irmã com Maria, que não Maria. Maria vai com as outras. Mas que todo mundo está fazendo, vamos fazer igual o Daniel, né? Daniel, quando Nabucodonosor instituiu aquela situação lá, disse: olha, ninguém vai orar a outro Deus senão o Deus de Nabucodonosor, lá a estátua, né? Não pode orar para 30 dias. E Daniel disse o quê? Ninguém, o rei disse isso e disse: eles vão cumprir, mas eu não. Continuou orando, abrindo a janela para a banda de Israel e orava, né? Isso quase lhe custou a vida, né? Mas ele fez, né? Então, que possamos não ser Marias para que as outras não tenham mais chuva aí, mas que possamos seguir sempre a palavra do Senhor, o caminho do Senhor, daquilo que o Senhor tem proposto em nossa vida, ainda que nos machuque, aquele ainda que, né? Para te seguir, Senhor, eu tenho que chorar, te seguirei, porque comigo estará. Ele estará conosco, né? Pastor. Vamos lá, continue. Irmãos, é importante a gente pensar sobre isso, né? Eu estava olhando ali as nossas duas meninas ali e vendo a importância da participação delas, né? As experiências. E às vezes a gente fica pensando sobre essas questões, né? Talvez Elias não tivesse, como dizer uma Terezinha, com depressão, mas ele chegou a ter níveis de estresse altíssimo, raiva, só eu. E às vezes acontece isso, né? Quantas vezes a gente pensa dizendo assim, só eu? Parece que só eu quero fazer as coisas certas, né? A gente às vezes tem algumas funções que a gente adere na caminhada, e uma delas é ser bombeiro, mas bombeiro não para apagar a chama correta do coração, da vida das pessoas, não, mas para apagar alguns incêndios provocados por alguém, né?
Às vezes a gente, eu estou em casa e ligo lá de outra congregação, pastor, é verdade que está acontecendo isso, que aconteceu isso, porque falaram que na nossa igreja está assim, assim. Aí o irmão usou uma expressão muito interessante, o filtro, né? De criar uma imagem do teu presidente, fizeram isso, o teu presidente é isso. Mas assim, não, distorceram, passaram de forma errada, né? Ou usaram indevidamente o nome do teu pastor para criar uma situação que favorece aquele líder. Aí você tem que jogar água lá e dizer assim, não é assim que acontece, né? E por aí vai. Então, o que a gente pode imaginar que Elias teve? Ele estava com uma situação que é muito comum hoje. Alguém pode dizer assim, ele estava com uma ação psicossomática. Diga assim, psicossomática. É a soma de muita coisa, né? Aquela expressãozinha, né? Eu sempre digo assim que às vezes, irmãos, graças a Deus, aqui nós temos uma unidade com nossos irmãos que é uma bênção, somente os obreiros. Não me esquento muito a cabeça com eles, né? Tudo que eu ponho na mão deles, eles fazem perfeitamente. Mas já teve situação que a igreja poderia estar muito melhor, né? Se você não tivesse que estar ali lidando com situações encrenquinhas, que nem as irmãs diziam, na Materezinha, precisava me abraçar para dizer que nós estávamos, né? Picuinho. Não, o irmão o João não gosta do Pedro, o Pedro tem uma diferença com o Antoninho, né? E você fica com aquilo, daí fica duas rachas. Até você pegar as duas e jogar água lá e dizer eles acordar e dizer, poxa, é verdade, né? Porque a igreja precisa caminhar, irmãos, em alguns sentidos, alguns segmentos, que faz parte. E já foi falado aqui. Perdão. Como é que esses crentes vão morar no céu? Me diga. Será que Deus vai separar o crente? Tá? Cheio de salinha, né, irmã? E o crente que é diético? Eu não sei. Eu fico lá em casa pensando de noite, de dia. Meu Deus, como é que vai ser essa bobeirinha, relação? né? Então a gente fica pensando sobre isso, né? O que a igreja precisa ter? Ativo, perdão. O que a igreja precisa entender? Obediência, né? E essas coisas aí, irmãos. É que eles falam, na igreja não pode ter picuinha. Então a gente tem que entender isso. E a gente precisa absorver isso e viver, né? Eu não sei porquê, irmãos, eu tenho uma facilidade tão grande de entender a voz de Deus, que quando Deus diz chega, pare, serve, faça, né? E a gente precisa entender isso e viver isso. É tão simples isso, né? A hora de falar, a hora de se calar, a hora de agir, a hora de não agir, né? Por aí vai. Mas tem gente que parece que tem dificuldade disso e a gente fica preocupado com isso, né? Amém, irmãos? Eles criam polêmica e vão vivendo. Mas enfim, nós estamos falando de Elias. Então Elias estava dentro de um processo psicossomático. É onde a pessoa fica se cobrando, se culpando e às vezes pondo na cabeça coisas que não existem. Tanto é o fato que ele diz assim, ó, só eu, olha a prepotência. Olha o drama de Elias. Só eu? Estava dramático. Eu já vi algumas pessoas dizendo assim, ó, eu não entrego porque se eu entregar, acaba. Acabou tudo. Só eu? Hã? Deu 8 mil lá. Menti pra ver. Tirou, acabou. Gente, quando a pessoa fala isso, acabou para ele. Né? Aí Deus assim, espera aí, vamos forçar. Eu tenho mais quantos mil? 8 mil. 7, né? Essa não é 8? 7 mil. Eu aumentei mais no meu mil. Mas olha É 7 mesmo. Os que iam vir na subsequência, né? Sequentemente ali. Mais 7 mil, mas cadê eles que eu não estou vendo? Eles estão aí. Escondido na caverna, alimentado com pão e água. Mais 7 mil. Então a gente para de pensar, né? Essa situação. A gente tem algumas coisas que faz parte da caminhada que não devia ter, né? Uma prepotência, uma arrogância, né? Amém, amados? Então a gente tem que caminhar. Ministério, eu disse recentemente aos novos indicados a pastores e evangelistas que se você não tiver capacidade de lidar com 3 coisas que vai acontecer na tua vida, não se envolva. Não se envolva. Primeiro, solidão. Segundo, desprezo. E terceiro, angústia. Vai ter momento que você não vai ter apoio. Você vai ter que se virar sozinho. Porque a matéria que Deus dá, irmãos, às vezes ela se torna individual para cada um, né?
Então a gente precisa entender isso. Então a solidão, o desprezo e a angústia. E a angústia é uma coisa terrível. A angústia, ela espreme você que você vai ter dores como se fosse de parto, dores de castração. Então a angústia é exatamente esse sentido aí. Ela exprime a pessoa, né? E às vezes a pessoa não souber lidar, Terezinha, mas daí as irmãs estão aqui, a pessoa tende a entrar aí sim na depressão. Porque a angústia é algo sufocante. Levar peito, né? É coisa que não é necessidade. Tem que saber lidar. E uma das coisas que eu me preocupo, e volto aqui para nós encerrar, é a mentalidade da nova geração. Mentalidade da nova geração. Como eu disse, hoje, eles criam ideias e métodos diferentes do que a igreja, o que a palavra de Deus diz, né? Então eles seguem um movimento, um fluxo. A igreja não tem que seguir o fluxo, é a contramão do mundo. Se a água do rio vai para lá, nós nada ao contrário. A igreja tem que caminhar nesse sentido, né? A igreja tem que criar músculos, aprender a criar músculos andando. Hoje a gente percebe uma certa fragilidade da igreja, né? Vocês querem ver uma coisa? O que cria músculo no crente? Me ajude. A oração. A oração. A oração robustece a igreja. Resistência, né? Isso, porque a igreja orando, você se fortalece, né? Uma outra ideia, uma outra situação que engrandece a igreja: evangelismo, falar do amor, pregar, testemunhar. Isso traz à igreja uma grandeza. Por quê? Porque nós vamos trazer pessoas ao arrependimento, à consciência, né? E assim a gente vai criando consciência nas pessoas. E quer ver uma outra coisa que a gente precisa exercer na igreja? É o amor. O que é o amor? É atitude. É ver um miserável, você dizer assim para ele: ó, você é um sujeito que, igual eu só estou diferente em lugares diferentes de você, em posições diferentes, né? Muitas pessoas criam que o amor é bajulação. Não. Amor é atitude, é confrontar. Amor é você dizer assim, ó, ou você muda ou você perece. O jeito que você está não agrada. As coisas que você faz não condiz. Isso é amor. Eu disse ontem que só as pessoas próximas fazem nós crescer. Quando as pessoas próximas, elas criam em nós desconforto, né? É só um amigo que vai dizer que o feijão tem uma casca de feijão no dente. Não é verdade? É só quem está próximo, né? Eu digo que a minha melhor amiga é minha esposa, né? Por quê, irmãos? Porque ela me exprime, ela lixa, ela tira tudo aquilo que ela vai dizer assim, ela vai demonstrar algumas coisas que eu não percebi. A gente precisa entender isso, tá bom? Vamos ficar, eu não sei como é que vai ser. Quer apresentar as classes? Isso, vai. Então tá bom. Quer encerrar aí? Pode encerrar então, que aí as classes.